Na paz do Senhor, adolescentes, meus irmãos, nós queremos hoje aqui compartilhar sobre a lição 12 dos adolescentes, Igreja Betel, dia 20 de setembro de 2020, que o título da lição é A Igreja e os Dons Ministeriais. Espero que com essa breve palavra aí, o Senhor possa falar aos corações e fortalecer e nos dar um pouco mais da compreensão da palavra, acerca dos dons ministeriais, os dons espirituais também, os dons que o Espírito Santo coloca, nos entrega, que Deus nos entrega, nos concede esses dons, essas dádivas. Então, vamos aqui para nosso título, né, que é a Igreja e os Dons Ministeriais, que eu já havia comentado com vocês. A mensagem valiosa que eu quero chamar a atenção aqui está em 1 aos Coríntios 12, versículos 4 e 5. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Deus nos concede muitos dons, muitos ministérios, muitos dons do Espírito, mas o Deus é um só, o Espírito é um só. Que nós possamos amadurecer nesse sentido, crescer para abençoar a obra de Deus. A introdução da lição nos diz aqui a respeito de que Deus nos dá habilidades, né? Deus nos concede habilidades, mas essas habilidades, esses dons que o Senhor nos dá, é para a edificação do corpo de Cristo. Não deve ser usado para benefício próprio. Não podemos pensar que esses dons é para eu tirar proveito de alguma coisa. Não. Os dons são para edificação do corpo de Cristo, única e exclusivamente com esse propósito. Em Efésios 4, versículo 11, a palavra de Deus nos diz que foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. A palavra de Deus nos mostrando aqui. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Como nós já sabemos, já foi falado em outras lições, não sei se você tem acompanhado os vídeos aí, e semanalmente os professores têm postado e falado alguma coisa, mas nós já temos batido nessa tecla, que a igreja é o corpo de Cristo, que possamos conscientizar disso. Cada um tem um papel importante no corpo e esses dons são para a edificação do corpo. Os dons espirituais. Os cristãos recebem os dons espirituais pelo Espírito Santo de acordo com a vontade de Deus. Eu posso pedir um dom para Deus, claro, eu posso buscar esse dom e Deus me concederá segundo a sua vontade. Deus, conhecedor de todas as coisas, eu posso pedir um dom, mas esse dom não é o que Deus tem no plano dele para mim. Então, ele vai me dar outros dons, talvez eu não tenha exatamente aquele que eu estou pedindo, porque Deus tem um projeto na minha vida, na sua vida, da mesma forma. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito Santo que dá esses dons, está lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Nós receberemos esses dons se buscarmos com sinceridade. Você quer o dom de profecias? Você quer o dom de variedade de línguas? Você quer o dom de ministrar? Você quer o dom de repartir as coisas com as pessoas? Você quer o dom da fé? Então, busque a Deus. Peça com sinceridade. Sabe, olha os dons que eu vou descrever aqui. Tá? 1ª carta aos Coríntios 12, versículos 8 a 10. Os dons. Dom de sabedoria, dom do conhecimento, dom da fé, dom de curar, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dons de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dom de ministério, dom de ensinar, dom de exortar, que exortar quer dizer chamar a atenção ou corrigir, mas cuidado, hein? Corrigir com amor, assim como o Senhor nos ensinou. Dom de repartir, dom de presidir, no caso de presidir, de governar. Por exemplo, nós temos o pastor juvenil, ele tem o dom de presidir. O dom de exercer misericórdia,
Podemos pedir esses dons para Deus, podemos. Deus pode nos conceder segundo a vontade dele, e se nós buscarmos com sinceridade. Dons ministeriais são dons ligados diretamente à organização da igreja. Alguns dons, eu vou me edificar, eu vou edificar o meu irmão, mas tem alguns dons que são específicos para a organização da igreja. Dons ministeriais. Aqui nós temos o evangelista. Quem é o evangelista? É aquele que foi incumbido de evangelizar. Tá? Então, nós, por exemplo, eu sou evangelista. Eu me sinto na obrigação de evangelizar. Evangelizar com as minhas palavras, evangelizar com o meu comportamento, evangelizar com os meus comentários na rede social, evangelizar com a minha postura diante dos meus colegas, no serviço, na escola. Mas, então, todos nós temos um chamado de Deus para poder levar o evangelho. Só que alguns têm um chamado específico, no caso, o evangelista. O pastor, né, que é a pessoa escolhida por Deus para cuidar dos que chegam à igreja, da mesma forma que um pastor de ovelhas cuidava com carinho, protegia do lobo, do homem mau, ele estava ali pronto para poder proteger. Ele é o responsável para cuidar de quem chega. Está lá em Atos 20, 28. O mestre, né, está lá em 2 Timóteo 2:2, é o crente escolhido pelo Senhor para ensinar as verdades da Bíblia Sagrada aos santos. Nós somos os santos, que nós somos separados por Deus. Tem que ser crente, tá? Não é qualquer um que vai estar ensinando e você vai ficar alimentando desse ensino errado, não. Cuidado. Tá? O mestre, por exemplo, na nossa igreja, nós temos o pastor Júnior. Um exemplo de ensinamento aí para nós, ensinamentos. Continuando com os dons ministeriais, nós temos aqui o presbítero. Ele é responsável em conduzir a igreja na palavra e na doutrina. Está lá em 1 Timóteo 5:17. Para vocês terem uma ideia, na igreja antiga, nas primeiras, na igreja da época mais antiga, os presbíteros é que dirigiam, que ensinavam. Então, muitos presbíteros que eram responsáveis pela igreja. Ensinar a palavra com sabedoria, a palavra de Deus, preparar, era uma função dos presbíteros. Até hoje ainda é, né? Então, isso aí é um presbítero, é um dom ministerial. E o diácono, que é aquele que é para servir, ajudar a igreja local. Sabe o que é o diácono? O diácono é aquele que ajuda com organizar o culto, recebe uma pessoa que está chegando, se for preciso ele vai olhar um carro que está lá fora, dar uma olhadinha para poder não ficar alguém mexendo. O diácono é aquele responsável pela organização do tempo, ele pode chegar mais cedo, não só pode, como deve. Abrir a igreja, ligar o ar-condicionado ou ligar as luzes e ficar ali preparado. Então, o diácono é responsável para poder servir a igreja. Pegar uma água, claro que não é só o diácono, mas aqui é uma função específica do diácono. Pegar uma água, olhar uma criança que de repente está querendo fazer uma arte, está brincando lá no bebedouro, tem que ter a função do diácono. Todos os ministérios são importantes para a obra de Deus. Tá? Não significa que o diácono é menos importante do que o pastor. Todos são importantes. Como nós falamos, a igreja é um corpo. Cada membro do corpo é fundamental. O corpo não funciona sem o coração. O corpo não funciona sem o cérebro. Cada membro é fundamental. Fundamental. Então, peça a confirmação de Deus para te dar direção a respeito do seu ministério. Se você tem uma sede, se você tem uma vontade de pedir a Deus algo, um ministério, um dom, peça direção, fala, Senhor, me ajuda a compreender o que é do Senhor. O que o Senhor tem para mim? Me ajuda a compreender, a aceitar e ter estrutura e condição para poder usar da melhor forma que o Senhor me concedeu. Tá? O propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito perfeito. Muitas vezes nós queremos questionar os acontecimentos que Deus permitiu. Não devemos, né? Eu sei que é difícil em determinadas situações. Por exemplo, a perda de um ente querido. Quem sou eu, né, para poder criticar ou julgar uma pessoa que perdeu um ente querido? Então, que nós saibamos compreender a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, porque o propósito de Deus é perfeito em nossas vidas.
Nós que estamos debaixo da vontade de Deus, devemos crer que o que Ele nos concede é o melhor e devemos descansar no Senhor. Tá? Eu acho que é 1 Pedro 5, versículo 7, não me recordo ao certo. Eu gosto de falar sobre lançar as ansiedades no Senhor, lançar as nossas ansiedades no Senhor, porque o Senhor é perfeito a decisão dele e Ele sabe o que é melhor para nós. Deus quer que amadureçamos e chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Tá vendo? O Senhor quer que a gente cresça. O menino é aquele que alguém chega, fala uma coisa para ele, faz assim, já conquistou ele, já está influenciando ele. O Senhor não quer que aconteça isso conosco. Por isso a palavra de Deus nos fortalece. Devemos analisar a palavra de Deus, ver os exemplos que Jesus deixou e seguir o Mestre, seguir a palavra do Senhor, inspirado aqui, espelhando em Jesus. Deus quer que sejamos preparados para não sermos enganados, que sigamos a verdade em amor e que cresçamos em tudo crescemos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, ou seja, Cristo. Devemos crescer, né? E queremos aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso eu, o nosso novo homem, até aproximar mais da semelhança de Cristo. Continuando falando sobre o propósito ministerial, como assim, da mesma forma que o corpo humano, né, cresce e se desenvolve, Deus também quer que a gente cresça e também que a gente se desenvolva, cresça na vida espiritual. Devemos ter interesse em crescer espiritualmente, batizar, crescer, receber dons, evangelizar, falar da palavra, com o nosso comportamento, como eu gosto de bater nessa tecla. Tá? Então, Deus quer que a gente cresça e que nós possamos querer crescer. Tá bom? Devemos crescer e permanecermos com o Senhor, ou melhor, e parecermos com o Senhor. Aqui tem um versículo, né, que o nosso comentarista coloca aí na nossa lição, que é 2 Crônicas 3:18, 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito, que é o Espírito. Aqui esse trecho de Coríntios fala sobre aquela parte que Moisés desceu do monte, estava com o rosto coberto por causa da glória de Deus, né? Do brilho da glória de Deus que as pessoas nem podiam ver. Nós não, agora nós podemos já, com o rosto descoberto, refletir a glória que vem do Senhor. Que a pessoa possa olhar para mim e falar assim, ele é diferente. Que a pessoa possa olhar para você e falar, ele é diferente. Tá ok? A conclusão da nossa lição, né, sobre que a igreja e os dons ministeriais é que o crescimento do cristão deve ser contínuo. O corpo humano cresce até uma certa estatura, mas ele continua modificando. Que o nosso crescimento como servo de Deus, nosso crescimento espiritual seja contínuo. Os dons ministeriais são dádivas de Deus, a gente reforçou isso aí, né? Deus que nos dá segundo a vontade dele. Peça para Deus o dom. Deus, eu quero fé. Eu quero fé. Os obreiros que são chamados e vocacionados, ou seja, que têm vocação para a obra, devem seguir a vontade do Pai. Você amanhã vai ser um obreiro, que você possa honrar o compromisso que você fez com o seu líder, com o seu pastor, com Deus, seguir a vontade do Pai. Devemos amar uns aos outros, orar pelos nossos irmãos, principalmente nossos líderes, tá? Para que eles tenham sabedoria e direção de Deus, e que o Senhor Deus que seja o dono da obra realmente, e o homem está só administrando aqui na direção do Pai. Tá? E somente assim o corpo cresce e se desenvolve segundo os propósitos de Deus. Então, assim como a palavra de Deus diz, né? Oremos mesmo uns pelos outros, orar sem cessar, não esquecer dos nossos líderes. Então, eu agradeço vocês, né, aqui por esse momento que você dedica o seu tempo a acompanhar a palavra e que Deus abençoe ricamente, que tenhamos outras oportunidades, ok? É isso aí, até mais.